Olá, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia abençoado, mais um dia que Deus nos concede para que possamos expressar tudo aquilo que Deus tem plantado em nossas vidas. Bom, sem mais delongas, um amigo meu me perguntou a respeito de toda essa situação que está acontecendo no mundo e outras situações, não somente essa questão dessa epidemia, mas também outras situações que têm ocorrido na África, no Oriente Médio, muitas questões humanas que não têm explicação. E ele me perguntou: Joel, você que é um camarada que estuda a filosofia, a teologia, a psicologia, a sociologia, o que você acha dessa situação toda aí? E eu sempre digo que existem respostas e existe resposta. Respostas cientificamente falando, que é na área da filosofia, na área da sociologia, na área da psicologia, e também na área da teologia. E eu procuro me fundamentar na área da teologia, porque é uma área que eu me aprofundo mais, é uma área que eu tenho estudado há mais de 20 anos, 25 anos, que eu tenho me debruçado a questão da teologia, do comportamento humano e através da psicologia eclesiástica, né? Então eu digo assim, a minha base é a Bíblia, a base que eu tenho para a minha vida, todas as áreas financeira, familiar, é a Bíblia, né? E então eu falei, eu vou te responder teologicamente falando. Onde está Deus em toda essa situação? Será que Deus criou a humanidade e deixou a humanidade à mercê? Não. Eu disse para ele, tudo existe leis. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou o sol, criou a lua, criou o dia, criou a noite. No livro de Salomão, Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. E nessa passagem nós entendemos que existe leis. Existe leis, a lei física, existe a lei da natureza e existe também as leis espirituais. O problema que eu disse para ele, para esse meu amigo, é o quê? É que a humanidade esqueceu da principal lei. A humanidade se esqueceu da principal lei, que é a lei divina. É a lei que rege todas as coisas, né? Então, aí a consequência é a tragédia, a consequência é a corrupção. Eu tenho falado que corrupção é inversão de valores, né? É inversão de valores. Por que famílias hoje estão completamente corruptas? Porque deixou de buscar a origem da criação, a origem de todas as coisas, né? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu disse para ele dois versículos da palavra de Deus, da Bíblia, que eu me fundamento para explicar algumas coisas. O primeiro versículo é que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Isso significa que se nós fundamentarmos os princípios da nossa vida nesse mundo, no caos desse mundo, que é um mundo limitado, as consequências serão tragédias, serão epidemias, serão violências, serão injustiças. Ponto. Segundo, Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo foi um dos maiores doutores na área de divindade, na área da teologia, foi um dos maiores homens espirituais que andou com Cristo, com Jesus. E ele disse o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
para experimentar. O mundo não tem experimentado nem a boa, nem a perfeita, nem a agradável vontade de Deus. Pelo contrário, o mundo tem experimentado tragédias, injustiças, violências, mortes, latrocídios, homicídios, feminicídios, né, intolerâncias, racismo, discriminação, enfim, e por aí vai. Uns tendo demais, 96% da população trabalha para 4%, né, que são os bilionários que comandam o recurso da humanidade. Né? Ou seja, todo o dinheiro da humanidade está nas mãos de 4% de pessoas que detêm o comando do mundo inteiro. Então isso daí, enfim. Agora a culpa é de Deus? Deus é culpado de toda essa situação? Não. Né? Porque existem leis. É a mesma coisa de teu filho. Você ensina teu filho, você ensina tua filha, você fala, você instrui. Você o instrui o caminho que ele tem que seguir. Aí ele vai e desobedece. Ele prefere seguir outro caminho. Você é o culpado. Você instruiu, você falou, você deu a direção. Assim também são as leis humanas. Deus deixou as leis humanas, os limites, Deus deixou os princípios. E o ser humano, infelizmente, segue a materialidade. Né? O ser humano ele esquece que ele é espiritual, primeiramente falando. Depois ele é um ser emocional, depois ele é um ser físico. Né? Mas ele inverteu a situação. Ele acha que ele é um ser materialista, um ser humano, depois ele acha que ele é um ser emocional e depois ele acha que ele é um ser espiritual. Inversão de princípios, inversão de leis. E aí a sequência, a consequência é a tragédia. A consequência é tudo isso que nós estamos vendo aí. Entendeu? Mas e para consertar tudo isso, João? Para consertar é só seguir os princípios. Né? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Deus do universo, do grande arquiteto, nós temos que voltar a ter a ética espiritual. Né? Voltar a ter, a igreja tem que voltar a ter a ética espiritual, deixar de focar só em dinheiro, deixar de focar só na materialidade e focar mais nos princípios espirituais. Aí automaticamente as coisas acontecerão. Aí você vai ter dinheiro, você vai ter paz, que é o mais importante de tudo. Você ter paz, né? Como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Se nós temos paz em Cristo, o mundo vai ter paz. Mas se nós não tivermos essa paz que Cristo fala, que é nós seguirmos os princípios da Bíblia, que é a nossa bússola para a humanidade, o mundo vai viver nessa turbulência de terror e de injustiça. E a culpa não é de Deus, a culpa é do próprio ser humano que deixou de seguir a lei maior, a lei do universo, que é Deus. Então um abraço, se cuidem, vamos procurar permanecer nos nossos lares, nas nossas casas, só saiam se for em caso de extrema necessidade, e que nós vamos passar por esse vendaval e que a humanidade possa tirar de tudo isso daí uma lição, que é nós precisamos voltar para os princípios bíblicos, para os princípios, para a origem, que é a palavra de Deus. Excelente semana, excelente dia e até mais.